Agora nós vamos visualizar como foi desenvolvido a tela confirma cotação compra detalhe, tá? Aqui no lado cliente, no pacote com.t2tirp.compras.cliente, eu tenho aqui a classe confirma cotação compra detalhe, ok? Bom, aqui está. Aqui na minha tela de cotação de compra, eu tenho aqui os dados da cotação, a data da cotação, a descrição da cotação, ok? Este meu form, ele está vinculado aí ao VO cotação compra VO, ok? Eu tenho aqui uns botões de Insert, Reload, Save, e este botão aqui, ele é um botão de importação, ok? Qual funcionalidade tem nesse botão? Eu tenho que, aliás, o fornecedor ele vai enviar para o usuário um arquivo com os dados da cotação, ok? Então aqui neste botão nós iremos executar aí a ação para importar os dados do fornecedor, ok? Bom, eu tenho aqui uma grid de fornecedores, tá? Que é praticamente a mesma grid que nós vimos lá na tela de cotação de compra detalhe, ok? Eu tenho aqui também a lista de itens, tá? Que é bem parecido também com a tela de cotação compra detalhe. Tenho aqui alguns botões, botão de edit, um botão de reload e um botão de save, tá? Vocês podem perceber que aqui nós não temos os botões insert em nenhuma das grids. Por quê? Porque aqui nós o objetivo dessa tela confirma cotação de compra não é incluir fornecedores e nem incluir itens para cotação, tá? Essa tela aqui é para quando a cotação já estiver feita, já estiver realizada, o usuário vai informar os dados da cotação. Se ele quiser alterar uma cotação, ele tem que ir na funcionalidade cotação de compra, ok? Bom, esta minha grid aqui de fornecedores, ela está vinculada aí, associada ao VO fornecedor cotação compra VO, ok? Essa minha grid aqui de itens de cotação, ela está associada aí ao VO cotação compra detalhe VO, ok? Bom, vamos aqui visualizar o código fonte, tá? Aqui no controller, aliás, no construtor desta classe, nós definimos aí quem é o controller do nosso formulário de cotação de compra, ok? Que é o confirma cotação compra detalhe controller, ok? Nós temos aí também outros dois controllers, que são os controllers do fornecedor, da lista de fornecedores, né? E também o controller dos itens para cotação, ok? Nós temos aqui alguns métodos, né? O getForm cotação de compra, onde ele vai retornar para a gente aí o formulário onde está sendo mostrado aí os itens, aliás, a minha cotação de compra. Eu tenho aqui o método também getGrid fornecedores, onde ele vai retornar aí para a gente a grid de fornecedores. E o getGrid cotação compra detalhe, onde ele vai retornar aí para a gente a grid onde estão sendo listados aí os itens da minha cotação, ok? Bom, este botão Import Button eu não associei a nenhum formulário e a nenhuma grid, tá? Eu criei aqui uma action para ele, ok? E aqui no código fonte, esta action ela vai chamar aí lá do meu controller, desse confirma cotação compra grid detalhe controller, ele vai chamar o método importa fornecedor, ok? Nós vamos visualizar esse método aí posteriormente. Bom, então agora vamos visualizar aqui a classe confirma cotação compra detalhe controller, ok? Bom, primeiramente eu defino aqui qual que é o nome da ação que será executada no servidor. Então o nome da ação é confirma cotação compra detalhe action, ok? Então lá no servidor eu vou ter lá a classe confirma cotação compra detalhe action, ok?
Da mesma forma que as outras actions, eu tenho aqui a definição do nome dessa action, eu tenho aqui a escolha da ação a ser executada no momento, ok? E tem o método load aqui. Então aqui no controller, ao chamar o método load, eu vou passar como parâmetro lá que é a ação de load e vou passar também como parâmetro o ID da minha cotação de compra, ok? Passado esses parâmetros, o sistema vai buscar a cotação de compra de acordo com os parâmetros informados lá pelo lado do cliente, tá? Após realizar o carregamento dos dados da minha cotação de compra, o que vai ser realizado? Ele vai atualizar os dados da grid fornecedores, ok? Então, da mesma forma que nós fizemos lá na tela de cotação compra detalhe, aqui na grid fornecedores e na grid itens de cotação, aqui eu tenho que setar o método autoloadData como false, ok? O motivo é o mesmo que nós fizemos lá na tela de cotação compra detalhe, ok? Tem um método aqui importa fornecedor, ok? O que esse método importa fornecedor faz? Ele vai abrir o arquivo que o usuário, aliás, que o fornecedor enviou para o usuário, ok? O fornecedor ele tem que gerar um arquivo já com um formato pré-definido, tá? O formato que foi pré-definido aqui foi o seguinte: primeiramente, ele vai ter que informar os dados do fornecedor, tá? Aqui ele vai informar para a gente qual que é o prazo de entrega, aqui ele vai informar qual que é a condição de pagamento, ele informa qual que é a taxa do desconto, se houver, claro, ele informa o valor do desconto, o subtotal daquela cotação que ele realizou e o total da cotação, ok? Então essas primeiras 6 linhas aqui são referentes aos dados do fornecedor, tá? As outras linhas vai depender da quantidade de produtos, tá? Então o primeiro registro, o 7º registro aqui, aliás, né, desse arquivo, o fornecedor vai ter que identificar aqui quantos produtos foram cotados, tá? Nesse caso aqui, o fornecedor ele me enviou a cotação de 2 produtos, tá? E quais são esses produtos? Então, para cada produto, eu vou ter os seus respectivos registros. Então, para o produto cujo código é 2, tá? Ele vai informar aqui a quantidade, o valor unitário, ele vai informar o subtotal para este produto, ele vai informar qual que é a taxa de desconto deste produto e o valor do desconto deste produto, e também o total do valor deste produto, ok? Então aqui eu tenho os dados do produto 1. O próximo produto, ele vai começar a informar os dados aqui, ok? Então da mesma forma aí eu tenho o código, tá? A quantidade, o valor unitário, o subtotal, a taxa de desconto, o valor do desconto e o total. Lembrando que esse código que o fornecedor vai identificar aqui, você vai ter que enviá-lo previamente, tá? Porque esse código que está aqui é o ID da minha tabela de produto, ok? Então eu tenho aqui a tabela produto e o código que eu vou que vai ser identificado naquele arquivo de dados do fornecedor é o ID do produto, ok? Então o formato do arquivo que será devolvido aí pelo fornecedor terá que ser este que já foi pré-definido aqui, ok? Bom, então, de posse deste arquivo, o que o sistema vai fazer aqui no método importa fornecedor, tá? Ele vai buscar aí, primeiro ele abre uma janela aí para o usuário selecionar qual é o arquivo que o fornecedor enviou, tá? Ele vai buscar os dados do fornecedor, ok? Vai setar esses dados aí em um objeto fornecedor cotação, tá? E depois vai buscar os produtos que foram cotados no item, tá? De posse desses dados que o fornecedor enviou, ele vai atualizar esses dados aqui na minha grid de fornecedores. Ele atualiza os dados do fornecedor, como prazo de entrega, condição de pagamento, os outros
atributos e também os atributos aqui dos itens de cotação, tá? Então ele altera aqui a quantidade, o valor unitário, subtotal, taxa de desconto, valor de desconto e total. Essa funcionalidade aí vai ajudar o usuário na impostação dos dados da cotação, ok? Então eu tenho aí a importação dos dados do fornecedor, ok? Bom, então aqui neste controller nós visualizamos todo o código-fonte, ok? Nós temos aqui também o controller confirma fornecedor cotação compra grid controller. Esse é o controller aí da nossa grid de fornecedores, ok? Bom, aqui nós definimos como que o nome da ação lá no servidor é confirma fornecedor cotação compra grid action, ok? Então aqui no lado do fornecedor eu tenho aqui a classe confirma fornecedor cotação compra grid action. Aqui no método requestName, getRequestName, eu tenho a definição do nome da minha ação no servidor. Nesse método executeCommand eu tenho aí a identificação da ação que será executada no momento, ok? E aqui o método load. Bom, voltando aqui no controller, no método loadData, eu envio lá como parâmetro, que primeiramente aqui que a ação a ser executada é uma ação de load, eu envio também como parâmetro a cotação de compra, ok? E solicito aí os dados para o servidor. Ele vai executar aí a busca no banco de dados pelos dados dos fornecedores vinculados àquela cotação de compra, ok? E retornar para o lado do cliente, tá? Eu tenho aqui o método wholeChanged. O que esse método vai realizar? Toda vez que o usuário aqui na minha classe, na minha tela, confirma cotação compra, quando o usuário selecionar um fornecedor diferente na minha lista de fornecedores, o que vai ser realizado? Eu vou atualizar os dados da minha grid cotação compra detalhe, tá? Que é a grid dos itens que serão cotados, né? Eu tenho aqui também o método update records. Nesse método update records, eu informo aqui eu incluo aqui como um parâmetro que a ação a ser executada é uma ação de update e incluo também como parâmetros os objetos que serão alterados, ok? E solicito a alteração lá para o servidor. Aqui na minha action no lado do servidor, eu identifico lá que a ação é uma ação de update, tá? Nessa ação de update eu busco os objetos que foram informados como parâmetros, ok? E vou salvar, atualizar esses dados no banco de dados, ok? Então eu vou atualizar os dados do fornecedor e também os dados dos itens que foram cotados, ok? Bom, aliás, ali no fornecedor action, ele somente atualiza os dados do fornecedor, ok? Bom, então agora vamos visualizar aqui o controller da nossa grid cotação compra detalhe, ok? Bom, a ação que foi definida aqui, o nome da ação lá no servidor confirma cotação compra detalhe grid action, ok? Então aqui no lado do servidor tem um confirma cotação compra detalhe grid action, ok? Aqui eu tenho a definição do nome desta action, tenho aqui o método executeCommand, onde ele vai identificar aí qual ação a ser executada, e o método load, ok? Aqui no método load, no controller, eu defino aí alguns parâmetros, primeiramente qual ação a ser executada, eu informo qual que é o fornecedor cotação compra, tá? Então eu envio como parâmetro o fornecedor cotação compra lá para o servidor, ok? Aqui no método load eu vou buscar todos os itens, todas as cotações compra detalhe
vinculadas ao meu fornecedor cotação compra, ok? Após buscar esses dados, eu retorno lá com esses dados para o lado cliente, ok? Bom, aí eu tenho, continuando aqui no controller, eu tenho o método update records. No método update records eu também incluo aqui alguns parâmetros. Primeiro parâmetro é a ação a ser executada, né, que será uma ação de update, e os objetos que serão atualizados, ok? E solicito a atualização desses dados aí lá para o lado do servidor. Então aqui eu tenho o método update, eu identifico que o método a ser executado é o método update, né? Busco os parâmetros informados lá pelo lado cliente e realizo aí a alteração dessas cotações compra detalhe, ok? Dos itens que estão sendo cotados, ok? Bom, eu não tenho o método delete nem tenho o método insert, porque nesta tela nós não inserimos nem excluímos nenhum registro, apenas atualizamos, ok? Então, desta forma aí nós visualizamos os controllers da classe confirma cotação compra detalhe.